Boa noite a todos. Bom, hoje eu preparei aqui para vocês uma live surpresa para a gente falar um pouquinho sobre estratégias nutricionais no gerenciamento do estresse e da ansiedade. Né? Eu tenho certeza que desde o início da pandemia não tem sido fácil, né, para a maioria das pessoas gerenciar o medo, a ansiedade, a insegurança. E hoje, assim, eu tenho vivenciado na clínica, né, ao atender os pacientes diariamente, um número muito grande de pacientes relatando sintomas de ansiedade, compulsão alimentar, insônia e até mesmo o uso de medicações controladas para ajudar, né, a sair de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, enfim, buscado até mesmo o auxílio da medicina para isso, né, terapia, enfim, condições, tratamentos alternativos também, né, para ajudar a passar por esse processo. Então eu resolvi trazer para vocês esse assunto aqui, inclusive esse assunto é o próximo tema do meu webinar, que vai ser um encontro ao vivo com a minha comunidade virtual, a comunidade do treinamento Cozinha Saudável em Casa, que é o meu curso online. Na semana que vem, esses alunos eles vão ter a oportunidade de ter uma aula comigo, uma aula de 1 hora, onde eu vou falar detalhadamente sobre essas estratégias, recomendações, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa alimentação, quais suplementos podem auxiliar para que a gente possa gerenciar melhor, né? Eu costumo usar essa palavra gerenciar, porque é praticamente impossível, né, a gente eliminar o estresse da nossa vida. Mas eu costumo dizer também que ou a gente age contra algo que está acontecendo, ou uma condição do nosso dia a dia, ou a gente reage. E ao reagir, você libera substâncias químicas, cortisol, né, que é o hormônio do estresse e que muitas vezes a longo prazo podem afetar a sua saúde. Né? Então, se a gente aprender a gerenciar o estresse do dia a dia e a ansiedade com algumas estratégias que eu vou citar para vocês, os 5 principais pilares aqui hoje e com mais detalhes para os meus alunos do curso, eu acredito que vocês vão ter mais qualidade de vida. Bom, vou esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje vai ser uma live curtinha, tá? Uma live de 30 minutos, só para trazer esse assunto, que inclusive eu já fiz um post super bacana lá no feed falando, né, algumas dicas de como gerenciar melhor o estresse e a ansiedade também. Mas em breve nós vamos ter outros encontros e aos meus alunos do treinamento Cozinha Saudável, nós vamos nos encontrar semana que vem para uma super palestra ao vivo, onde a gente vai poder interagir, conversar bastante sobre esse assunto. Né? Se você ainda não é aluno do meu curso online, quer conhecer um pouco mais sobre isso, quer conhecer sobre uma nutrição verdadeira que pode te trazer novos hábitos alimentares, muito prazer à mesa, dicas práticas de como realmente implementar uma rotina saudável, né, na sua família, na sua casa, dá uma olhadinha lá no meu perfil, clica lá no link do perfil, você já consegue ter acesso à página que tem as informações do meu curso online. O curso, além dele ser gravado, são mais de 5 horas de conteúdo sobre nutrição para leigos. A gente tem aulas de culinária, receitas, apostilas, lista de compras, mas a gente tem um encontro mensal, que é onde eu ministro aulas para esses alunos meus, para que eles entendam um pouco mais sobre nutrição. Porque eu costumo dizer para os meus pacientes que para a gente mudar hábitos, a gente precisa entender por que eu preciso mudar hábitos e como que eu posso trazer essas mudanças para dentro da minha vida corrida, né? De forma que seja algo prazeroso, não é, Tânia? Tânia é minha paciente, é minha aluna do curso e Tânia tem vivenciado isso na vida dela. Inclusive eu demorei um pouquinho para entrar ao vivo aqui para vocês, eu estava finalizando uma consulta online com uma paciente muito querida minha e que na última vez que a gente se encontrou, ela não estava legal, relatou muito estresse, muita ansiedade, muita insônia, muita oscilação de humor e a gente conversou bastante sobre rotina, sobre colocar os limites, sobre ter pequenas pausas no dia. Fiz uma suplementação com foco em otimizar a produção de alguns neurotransmissores e ajudá-la a passar pelo dia a dia melhor, com mais disposição, com menos fadiga, com menos ansiedade, melhorar a qualidade do sono. A gente também trabalhou bastante a rotina do sono e alguns suplementos para melhorar a produção de melatonina, proporcionar um sono mais profundo também para essa paciente. E aí hoje, quando nós nos encontramos na consulta, coincidentemente uma outra hoje de manhã foi a mesma, uma história muito similar. Ela falou: Roberta, eu tô super bem. Eu falei: eu já tô vendo no seu semblante e eu fico muito feliz
e ver o quanto a nutrição transforma, né, a nossa vida. O quanto, é aquela frasezinha que eu coloquei lá no texto, o alimento é mensagem para as nossas células. A gente não pode esquecer de forma alguma que tudo no nosso organismo depende de nutrientes para acontecer. Eu digo que não tem como conceber, assim, aceitar que alguém não relacione sintomas ou até mesmo qualquer tratamento médico que você vai fazer com a importância da nutrição como um primeiro pilar. Por quê? Para que o seu corpo produza neurotransmissores, serotonina, dopamina, norepinefrina, depende de nutrientes. Para que o seu corpo produza hormônios, depende de nutrientes. Para que o seu corpo produza células de defesa, precisa de nutrientes. Né? Para que você tenha a absorção adequada, precisa de nutrientes para produzir enzimas. Então, um exemplo, o uso contínuo de prazóis da vida, né? Medicamentos, omeprazol e por aí vai, diminui a absorção de zinco. O zinco é importante para quê? Para o processo de digestão, para a produção de enzimas gástricas. Então, a pessoa que usa muito tempo dessas medicações vai produzir cada vez menos enzimas digestivas e vai piorar cada vez mais a digestão dela. E o zinco também é importante para o sistema imunológico, é importante para dar força, para dar disposição física. Então olha só como tudo está integrado no nosso corpo. E se a gente não tiver um nutricionista que entenda disso para cuidar da gente, esse paciente ele vai usar um medicamento, um pantoprazol, um omeprazol da vida, por um período que seja, ou a vida toda, sem haver uma reposição de zinco, sem haver talvez a reposição de enzimas digestivas, sem haver uma suplementação de um probiótico. Então, eu costumo dizer que a nutrição, ela precisa ser o primeiro passo. E eu não venho aqui dizer que quando a gente fala sobre estresse, ou transtornos de ansiedade, ou burnout, né, ou fadiga crônica, que não seja importante buscar, muitas vezes, o uso de uma medicação. Não, muitas vezes a gente tem um paciente que ele está com uma depressão profunda, um transtorno de ansiedade que realmente foi diagnosticado pelo médico, pelo psiquiatra, vai precisar entrar com uma medicação, porque é um desequilíbrio bioquímico, mas como eu gravei ontem nos stories para vocês, a gente precisa entender que como esses neurotransmissores vão ser produzidos? Serotonina vai ser produzida no meu intestino, 90% no meu intestino. Então, como eu vou medicar esse paciente com um ansiolítico, um recaptador de serotonina, né? Na maioria das vezes um medicamento para ansiedade, muitos deles agem na recaptação de serotonina, ou seja, fazem com que a serotonina fique mais tempo, né, no cérebro desse indivíduo. Só que da onde que vem essa serotonina? Do corpo dele. O corpo dele produz essa substância que vai fazer com que o medicamento haja na recaptação dela. O medicamento não é a serotonina. E a serotonina é produzida a partir de quê? Nutrientes. Eu preciso que esse paciente tenha níveis adequados de complexo B, de magnésio, de ferro, de vitamina D. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar meu primeiro pilar, pensando em estresse e ansiedade, alimentação. Alimentação. Até mesmo antes de suplementação. Porque outro cuidado que a gente tem que ter hoje é que se fala tanto sobre nutrição, né? E se esquece que o primeiro passo é comer corretamente, né? A gente precisa tentar obter na nossa alimentação, nos alimentos, os nutrientes que a gente precisa. E a suplementação, ela vem para repor algo que você está deficiente. Costumo usar aquele termo, né? Que a casa está bagunçada, a gente vai dar uma faxina e depois organizar. É isso. Então a gente vai mudar a alimentação, detoxificar, desinflamar o organismo, nutrir essa microbiota e aí começar a suplementar os nutrientes que têm deficiência e que vêm comprovados também, né, nos exames laboratoriais que nós dosamos no sangue. Todos os meus pacientes sabem disso, a gente sempre faz, né, um check-up para avaliar esses nutrientes, né, no sangue, no organismo. E aí você faz a suplementação por um período, também não é eternamente que se usa suplemento, para que depois a gente possa reavaliar isso. Tá? Então algo que eu chamei a atenção ontem nos stories é isso. Se você faz uso de alguma medicação para insônia, para ansiedade, para depressão, para transtornos, né, de ansiedade como pânico, é muito importante que você tenha uma adequação nutricional na sua dieta,
uma dieta anti-inflamatória, uma dieta que forneça esses nutrientes que são precursores de neurotransmissores e até mesmo suplementar para que esses medicamentos sejam eficazes e muitas vezes diminuir até a necessidade de doses elevadas, porque o que eu vejo é que acontece também de pacientes irem buscando cada vez mais medicações, doses cada vez mais elevadas para ajudar, né, a ter uma melhora nos sintomas, onde talvez se existisse um equilíbrio nutricional, né, uma adequação na alimentação, uma suplementação, a nutrição desse intestino, esse paciente vai precisar de uma dose muito menor de medicação. Tá? Então a gente precisa pensar nessa questão. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Inclusive vocês podem, gente, participar. Como eu falei, é uma live assim super rapidinha hoje, foi uma live surpresa. Vocês podem mandar aqui nessa interrogaçãozinha, tem as perguntinhas que vocês podem mandar pra gente ir batendo um papo. Essa live ela é uma introdução pro assunto que os meus alunos vão poder ver, né, assistir na minha palestra da semana que vem de forma mais detalhada, mais a fundo. A gente vai mais a fundo nesse assunto na semana que vem para os alunos do meu curso online. Bom, então eu já falei sobre alimentação. O segundo seria equilibrar a parte nutricional, né? Como eu falei. Então é importante que você busque exames, respostas. Se você vive sob estresse, se você está sempre cansado, se você não dorme bem, se você acorda de manhã e o seu sono não é reparador, se você sente constantemente uma falha cognitiva, uma cabeça cansada, uma coisa que uma paciente relatou hoje para mim, a questão do síndrome do pensamento acelerado, né, que o Dr. Augusto Cury fala muito nos livros dele. Então a gente precisa pensar nisso. Será que existe talvez deficiências nutricionais que possam estar piorando a minha parte cognitiva também, piorando a produção de neurotransmissores que tem a ver com o meu sono, né, como a melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono, que depende também de nutrientes, que a melatonina ela vem também, está relacionada à serotonina. O indivíduo que tem deficiência de serotonina, ele provavelmente não vai produzir adequadamente melatonina e ele vai ter insônia também à noite, não vai dormir bem. Na verdade, ele vai ter dificuldade para pegar no sono e ter um sono mais profundo. O terceiro, saúde intestinal, é outro assunto que eu vou falar para vocês também na palestra na semana que vem. É sobre probióticos e sobre pré-bióticos. É muito importante que a gente tenha um intestino saudável. Lembrar também que muitas vezes o intestino ele é agredido, né, por medicações que a gente faz uso no dia a dia, por alimentos que a gente pode ter alergia alimentar. Inclusive, eu tenho exames de alergia alimentar que eu aplico com os meus pacientes para a gente poder identificar quais são os alimentos que você não digere legal, que você produz anticorpos contra. São alimentos que são inflamatórios para você. Eu, por exemplo, eu tenho intolerância alimentar, que é uma alergia tardia a melão, que não é comum, né? Eu tenho a melão, eu tenho a hibisco, eu tenho a espirulina, que eu já fiz o meu exame de alergia alimentar por IgG, então é algo que vale a pena também você avaliar, se você tiver algum desses sintomas que eu relatei. E lembrar que intestino não é só pré e probióticos, né? Depende muito da sua alimentação, das fibras, né, de uma alimentação saudável, menos alimentos que inflamam o intestino, como carne vermelha, como glúten, como leite de vaca, que eu até respondi uma pergunta na caixinha de perguntas essa semana, falando sobre a diferença da búfala para o leite de vaca também para vocês, tá? Um quarto pilar seria o sono. É outra questão. Levantem a mão para mim, quem tem insônia, quem não tem sono reparador. Não reparem em gritaria não, minha casa tá cheia aqui de criança, sabe? Férias, né? Vamos ver. E, ó, a Ju já falou que o sono dela não é reparador. Podem falar, tá? Porque eu vejo lá na clínica que, ó, vou te falar que de 10, 7 marcam lá no questionário sono não reparador, tá? Ó, Tânia perguntou aqui, a ansiedade e o estresse podem alterar taxas como o colesterol? Sem dúvidas, Tânia, porque eu costumo dizer que o estresse, ele não é uma nuvem, né, acima da nossa cabeça, né, as pessoas falam assim, o estresse, né, ele se manifesta no corpo,
Então, quando você está sob estresse constantemente, que é aquilo que eu falei no início da live, sobre gerenciar o estresse, né? Sobre agir e reagir. Então, se eu vivo sob estresse, não tenho pequenas pausas, não tenho momentos de reparação celular, o que vai acontecer? Os seus níveis de cortisol, eles vão alterar, provavelmente você vai fazer picos do hormônio do estresse em horários errados, em horários diferentes ao longo do dia. O normal é que a gente acorde com o cortisol um pouquinho mais alto e ele vai reduzindo, ele faça uma curva decrescente até a hora de dormir. A gente tem como dosar isso em exames salivares. E geralmente a pessoa que vive sob estresse, a gente vê pico de cortisol em horários errados, acorda com cortisol muito baixo, que é essa pessoa que acorda cansada. E lá na cascata de produção de hormônio, o colesterol é a principal fonte para a produção de hormônios no nosso corpo. Então, tem sim interação com o colesterol, tá? E tem sim a ver com os níveis de cortisol, os níveis de estresse também, tá? A influência aí nessas taxas que você está visualizando. Outra coisa que é importante, Tânia, é a gente associar, por exemplo, se você tá mais ansiosa e você come mais açúcar, quem aí, pode levantar a mão, tá? Vocês estão muito quietinhos. Quem aí que quando tá ansioso vai buscar açúcar? Vai buscar um chocolate, vai buscar um carboidrato, né? Um comfort food que muitas vezes não é saudável. Então, o excesso de açúcar na alimentação, ontem eu conversei isso com um paciente cardiológico que eu atendi. O colesterol e o triglicerídeo, eles aumentam com o consumo de carboidratos. Né? A vida toda a gente passou ouvindo que ovo aumenta colesterol, manteiga aumenta colesterol. Mas já saíram vários estudos mostrando que na maioria das vezes o colesterol alto do paciente tem a ver com o consumo elevado de carboidratos refinados. Tá? Agora, vale lembrar que colesterol é importante para a produção de hormônios. Então, não existe, pelo menos no meu ponto de vista, eu não avalio o colesterol como único marcador de risco cardiovascular para o meu paciente, porque afinal de contas tem pessoas que já têm um colesterol mais alto, né, familiar, já produz mais colesterol. Mas se esse indivíduo ele não tem marcadores de inflamação no corpo, dificilmente esse colesterol ele vai grudar nas artérias e formar aquelas plaquinhas, né, que poderiam aumentar o risco cardíaco. Tá? Para que o colesterol forme plaquinha, precisa haver um processo inflamatório nesse organismo. Então, se é um organismo saudável, com um peso saudável, você tem uma alimentação anti-inflamatória, um equilíbrio na ingestão de ômega 3, 6, 9, pratica atividade física, fez lá o check-up, os marcadores estão todos bonitinhos. Ai, que legal, Patrícia tá amando. Um beijo. Então, aí a gente não precisa se preocupar tanto, sabe? Ai, meu Deus, meu colesterol tá 220. Tá, mas espera aí. Vamos ver como é que estão os outros marcadores de inflamação, né? Vamos ver se esse colesterol não é uma produção excessiva já do seu corpo, né? É familiar. Então, vamos avaliar isso aí também. Não é simplesmente pegar, correr e tomar um remédio de colesterol, né? E o cardiologista que tem uma visão mais integrativa, ele vai avaliar isso. Eu tava conversando isso com um cardiologista amigo meu. Falei, antes da gente colocar, e ele confirmando comigo, antes de colocar o paciente para tomar um remédio de colesterol, sabe o que a gente tinha que fazer? Mandar ele pro nutricionista, fazer dieta, fechar a boca, diminuir carboidratos refinados, perder peso, incluir atividade física. E aí você dá essa oportunidade pro paciente aí por 60 dias e vê o que acontece com o colesterol dele. E aí depois avalia se há necessidade de usar um medicamento para baixar esse colesterol. Tá? Avalia marcadores de inflamação, trata a inflamação desse paciente. Uma das questões que eu falei na minha última palestra, tá lá salva para quem estiver no meu curso online, essa palestra, que fala sobre saúde da mulher, eu falei sobre inflamação. A inflamação, ela é o ponto de partida para a maioria das doenças. E da onde que vem a inflamação? Do nosso estilo de vida. O que você come, se você dorme pouco, né, se você tem privação do sono, se você é sedentário, se você está acima do peso, se você tem uma ingestão maior de açúcares refinados, de carboidratos refinados, de carne vermelha em excesso, de processados em excesso, uma baixa ingestão de antioxidantes, uma baixa ingestão de ômega 3, provavelmente o seu organismo vai ser mais inflamado. E como que o corpo manifesta inflamação? De diversas formas. Cansaço, dor de cabeça pode ser inflamação, queda de cabelo pode ser inflamação, dor crônica, dor tem a ver com inflamação, certo? Se você machuca o pé, ele vai doer, certo?
Se você rala a sua pele, machucou, fez um machucado, ele tá inflamado, certo? Ele vai doer. Então a inflamação, né, a produção de citocinas inflamatórias, ela também está relacionada à dor, tá? Então a gente precisa pensar. Agora é sempre pensar como um todo, né, gente? Aqui eu não tô generalizando nada. E a questão do sono, algo que eu acho muito legal, e as minhas alunas já viram na minha primeira palestra, é que eu falei sobre a questão do relógio biológico. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Para quem não leu ainda, recomendo ler um livro que fala mude seus horários e mude sua vida. O legal é que nas nossos encontros mensais, né, com essa comunidade virtual, as meninas estão sempre com um caderninho anotando tudo, né? E como fica gravada a aula, você pode assistir depois e fazendo as suas anotações, né? E depois as suas modificações no seu estilo de vida, nos seus cosméticos, no seu sono, enfim, com as dicas que eu coloco ali. E o relógio biológico, hoje é uma das questões assim, mais estudadas, né, na ciência, é que se identificou que o nosso corpo ele tem um time, ele tem um tempo certo para produzir tudo no nosso corpo, os nossos hormônios, alguns neurotransmissores, os órgãos têm um momento para trabalhar mais, tipo o seu fígado trabalha mais à noite, né? A sua produtividade é maior sempre pela manhã, e a gente vê como Deus é perfeito em tudo, né? Eu falo isso com meus pacientes, que quando a gente acorda e a luz do sol entra nos nossos olhos, faz com que ative uma região do cérebro responsável pela produção de alguns hormônios, de algumas substâncias. Assim como o sol se põe e escurece, a falta de luz nos nossos olhos faz com que o nosso corpo entenda que está na hora de descansar, de dormir. Então ele começa a produzir melatonina e outros hormônios relacionados ao sono e tal. E o que acontece? A nossa mudança do estilo de vida ao longo dos anos, né, o crescimento das cidades, a tecnologia, fez com que a gente se separasse muito desse estilo de vida que tem a ver aí talvez com os nossos bisavós, eu não digo nem avós mais, talvez os bisavós ou a infância dos nossos avós, né? Que é aquele hábito, né, de acordar cedo, de tomar o café da manhã cedo, de jantar cedo à noite e depois fazer uma leitura, bater papo e dormir. Hoje o que a gente faz? A gente liga o celular, a gente liga o computador à noite, estuda até tarde. Então uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é, se você tem algo a cumprir, um estudo, eu faço muito isso inclusive, algo para cumprir do seu trabalho, procura acordar cedo, experimenta acordar 4 horas, 5 horas da manhã para estudar e para realizar o que ficou de pendência, ao invés de ficar até meia-noite, 1 hora da manhã realizando aquilo ali. Vai ter uma influência muito menor na sua saúde, né? Não vai desequilibrar tanto o seu relógio biológico, os seus hormônios, quanto você ficar até de madrugada no computador, com essa luz azul entrando nos seus olhos e atrapalhando toda a produção hormonal, tá? A Tânia falou, ó, o HDL dela é muito alto, tá vendo, Tânia? Ó, a Ju perguntou aqui, como desmamar do açúcar? Boa pergunta, Ju. Eu trato os meus pacientes que têm vício em açúcar, porque eu falo que o açúcar é um vício, né? Como uma droga. Falei isso até na CBN essa semana sobre açúcar e criança nas férias, né? Quando o nosso corpo pede açúcar e aquele indivíduo que tem compulsão alimentar, geralmente é um indivíduo que tem deficiência na produção de serotonina, que é o neurotransmissor que traz bem-estar, que traz prazer para o cérebro. Então, suplementar, aumentar a ingestão e corrigir deficiências de algumas vitaminas que são precursoras de serotonina, automaticamente esse indivíduo vai pedir menos açúcar, tá? Então aí eu incluo o complexo B, o ácido fólico, a B12, o triptofano, que é um aminoácido importante. Talvez usar alguns fitoterápicos vai ser legal também, tá? Nossa, a coisa tá pegando ali, ó. Vamos fazer de sons aqui, ó. Vamos ver se o pai vai se virar ali agora, né? Deixa eu ver. O nome do livro, Ju, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse livro, ele é maravilhoso, vocês vão amar, ele é sensacional. Outro livro que eu acho muito legal, que eu acabei de indicar para paciente que eu atendi, foi Zonas Azuis. Muito bom também. Fala sobre as populações que são centenárias, né? As populações que têm um estilo de vida super saudável, são algumas regiões do mundo
e eles prezam muito por essa questão do relógio biológico, da alimentação orgânica, sabe? Deixa eu ver, outras duas perguntas, vamos lá. A ansiedade e o estresse. Ah, não, isso aqui já foi. O açúcar. E a Alessandra perguntou, acordo muito durante a noite. Então, se você acorda muito durante a noite, Alessandra, a gente precisa pensar em higiene do sono. Então, antes de você dormir, algumas horas antes, o que é que você está fazendo? Se você está fazendo atividade física, não seria legal. Consumir cafeína após as 14 horas não é legal, tipo café, chá verde, chá mate, né? Ver como está a sua produção de melatonina. Como eu falei, ela tem muita relação com a deficiência de serotonina. Então, essa pessoa que acorda muito à noite precisa ter a suplementação dos precursores de melatonina também, tá? Os nutrientes que são importantes. E pensar também em ansiedade, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não consigo dormir, eu demoro muito para dormir, eu tenho deficiência de melatonina, vou tomar melatonina. Não é por aí. O certo primeiro seria a gente até fazer um exame para avaliar, um exame salivar para avaliar se você tem deficiência de melatonina. Primeiro ponto. E aí sim você vai se beneficiar. Aquelas pessoas que usam melatonina e não veem efeito nenhum, muitas vezes elas não têm deficiência de melatonina, elas têm ansiedade. E aí a gente precisa tratar de outra forma, né? Talvez com uma terapia, talvez com mindfulness, com meditação, com yoga, com leituras, né? Para que você aprenda a gerenciar os seus pensamentos, a sua ansiedade, né? E algo que eu conversei hoje com uma paciente muito querida, Lívia, hoje de manhã, é que a gente estava falando sobre aprender a dizer não, né? Muitas vezes nós que somos organizados, perfeccionistas e queremos realizar 1000 coisas, a gente se vê engolido, né, pela rotina, pela demanda de trabalho, e isso tira o seu sono também. Então talvez é um momento de você refletir sobre a sua rotina, ver se talvez você não está trabalhando demais, se você não precisa dar descanso em alguns momentos, ter um momento para você, tá? Tomar um banho, né, tranquilo à noite, fazer uma leitura, fazer essa mudança, né, da luz azul que eu falei, né, evitar celular, televisão antes de dormir. Isso aí, a gente não dosa melatonina no sangue, Gerson. O certo seria dosar melatonina salivar. Assim como o cortisol, eu costumo dosar ele no sangue dos pacientes também, mas assim, a melhor forma mais precisa de medir o cortisol é salivar 3 vezes ao dia, nos 3 horários de pico de produção de cortisol. Marivel, um beijo. Que bom que você está gostando da live. Gente, eu acho que é isso. Olha só uma pergunta. A doutora Daisy perguntou, o que você acha do adoçante? É inflamatório? O que vocês acham? Tcharam, tcharam. Alguns sim. Principalmente os que são artificiais, né? Sucralose, acesulfame K, aspartame, ciclamato, não costumo utilizar com os pacientes. Xilitol é um outro adoçante que muita gente gosta de usar, eu não costumo prescrever. O xilitol ele faz parte, né, da lista de food maps, que são alimentos que geram fermentação, gases. Tem alguns estudos que mostram alteração na microbiota intestinal com xilitol também, principalmente em gestantes. Então não gosto também particularmente do xilitol. Eu falo sobre adoçantes também no meu curso online. Eu falo sobre adoçantes, sobre óleo, sobre sal, sobre panelas, sobre cosméticos, sobre plásticos, sobre metais pesados, e dou as soluções para tudo. São vídeos gravados de 10 minutos onde vocês podem assistir e ver, porque eu demonstro, né? É um curso muito lindo que vocês vão, tenho certeza que vocês vão amar. Nós já estamos na 2ª turma, tá, desse curso online. O nome é Treinamento Cozinha Saudável, mas ele não é somente um curso de culinária, ele é um curso de nutrição para a vida, né? O foco é construir uma comunidade, né? Um espaço onde você pode acessar as minhas aulas, as aulas ministradas de culinária pelas minhas parceiras também, ter acesso aos meus cardápios, receitas, lista de compras, e a gente tem um encontro mensal, ao vivo, onde a gente pode debater um pouco mais sobre nutrição e onde eu tenho aulas que são ministradas para os meus pacientes e para os meus alunos, para que eles compreendam de forma mais profunda mesmo qual a importância da nutrição, de alguns pilares da nutrição, de algumas estratégias nutricionais, para que eles possam envelhecer bem.
Porque eu costumo dizer para os meus pacientes que se a gente quer envelhecer bem, a gente precisa começar a adotar essas mudanças hoje. Porque a gente colhe daqui 20 anos os frutos do que a gente começou a plantar hoje. Não esqueça disso. Então, se hoje nós estamos saudáveis, ótimo, maravilhoso, mas e daqui 20 anos? Então, se eu ainda não durmo bem, se eu vivo sob estresse, se eu não pratico atividade física regular, se eu tenho uma alimentação super inflamatória, tenho uma baixa ingestão de antioxidantes, não tenho consumo de alimentos orgânicos, meu intestino não tá legal, meu sono não tá legal, vivo ansiosa, irritada, mal-humorada, peraí. Como é que eu quero envelhecer? Vamos parar para pensar nisso aí, gente? Então, volto a dizer o que eu falei no início da live, né? Será que a gente não tem que parar para pensar que a nutrição deveria ser o primeiro pilar? Será que se a gente não mudasse nosso estilo de vida, como essa geração vem piorando o estilo de vida, né? Porque é uma geração que está perdendo saúde ao invés de estar ganhando saúde. Será que se a gente mudar um pouquinho a forma de enxergar a vida, né, ter pequenas pausas, ter momentos de lazer também, escolher o que a gente come, ter um tempinho para preparar um pouquinho da sua alimentação que seja, escolher o que você compra no supermercado, se você não sabe, lá eu tenho aulas para isso também, de como fazer compra. Então assim, eu estou à disposição sempre para os meus pacientes para ensinar isso, porque eu acredito em algo que seja para a vida, algo que seja prático, que realmente seja eficiente, que ajude as pessoas a mudar hábitos, que não seja uma dieta, um modismo, uma coisa restritiva. Eu acho que o caminho não é esse pra gente ter saúde, para que a gente envelheça bem. São pequenas mudanças, são passos que a gente vai dando ao longo das semanas, meses, anos de mudanças alimentares. Não digo que a gente não vai escorregar em alguns momentos, que é outro detalhe que eu conversei em consulta hoje também, que eu já atendi pra caramba. Então, outro detalhe que eu falei, eu não tenho uma vida 100% saudável, perfeita. Hoje mesmo eu perdi a hora, eu não fiz atividade física de manhã, perdi a hora do beach tênis, matei aula. Me senti mal, falei, não, mas amanhã cedo eu tô lá. Então, tem momentos em que a gente escorrega, tem momentos em que a gente falha, tem momentos que eu tô mais ansiosa e que eu como mais doce. Tem momento que eu também quero relaxar e estar com a minha família, e tomar um vinho e comer um prato de glúten, né? Uma massa. Mas desde que essas questões sejam exceções e não a regra, a minha saúde vai estar garantida. Então é isso que você precisa pensar. Como eu posso construir um hábito saudável para a minha vida de maneira prática, prazerosa e realista, que tenha a ver com a minha rotina, com a minha disponibilidade, sabe? Com algo que realmente eu consiga aplicar. O curso que eu ministro, Mariana, é o treinamento Cozinha Saudável em Casa. Ele tem um link no perfil, nós já estamos na segunda turma. Ele é um curso que ele é todo gravado, nós contratamos uma produtora, é um curso que eu ministro presencialmente na clínica também, só que é exclusivo para 5 alunos só por mês. E o online não, o online a gente tem uma turma maior, o online é sob demanda, é tudo gravado. As aulas estão lindas, quem está fazendo o curso já viu que é um curso assim que você não encontra no Brasil similar ao meu. A gente fez ele assim caprichadíssimo mesmo, desde a gravação das aulas, os materiais, as apostilas. E você tem as aulas bem curtinhas que você pode ir assistindo no seu time por 6 meses. E nós temos um encontro mensal ao vivo, tá? Eu e os alunos do curso para conversar sobre vários temas. O primeiro nós falamos sobre saúde da mulher, então onde eu passei todas as fases da vida da mulher, o tipo de alimentação que é importante em cada momento da vida, os cuidados que a gente precisa ter na adolescência, com a saúde fértil, na gestação, no puerpério, na menopausa. Foi durante 1 hora essa aula está gravada lá na plataforma também, dentro do curso online. E na semana que vem, quem se inscrever até semana que vem vai poder participar da minha aula ao vivo sobre estresse e ansiedade, onde a gente vai a fundo nesse assunto também. Quem entrar depois, nas próximas turmas, vai precisar assistir essa aula gravada. Então, recomendo quem tiver interesse ainda em entrar para a nossa comunidade virtual. As vagas estão ali, ainda tem algumas vagas, as inscrições estão abertas, o link é no perfil, é só entrar ali, já tem o link para o Hotmart, para você pegar as informações dessa comunidade. E semana que vem já poder estar juntinho comigo nessa aula de nutrição voltada para o gerenciamento do estresse e da ansiedade, tá? Com todas essas dicas aí. Bom, é isso, pessoal. Bom, agradeço
a participação de vocês, tá? Desejar uma boa noite e em breve nós vamos nos falar mais um pouquinho. Nós temos outros assuntos aqui para trazer também sobre saúde da mulher para vocês, mas já agradeço desde já, tá? O tempo de vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá? Ó, um beijo, espero vocês na nossa comunidade Cozinha Saudável em Casa. Tchau!